pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje vamos fazer alguns exercícios sobre as propriedades químicas das substâncias. Vamos lá? Então, primeiro exercício. 4 gases foram testados. Então, nós temos os gases e os respectivos testes e os resultados. E, de acordo com os resultados, podemos falar que também o resultado vai ser igual à propriedade. Nós vamos identificar o gás. Então, vamos lá. Primeiramente, temos um pavio em brasa. E o resultado é avivar a chama. Portanto, pavio em brasa, aviva a chama. Sabemos que se aviva a chama, nós estamos a falar de um comburente. Agora, qual comburente que aviva o pavio em brasa numa reação de combustão? O oxigênio. Então, o gás A podemos falar que é O2, o oxigênio ou dioxigênio. Portanto, qual gás que aviva a chama de um pavio em brasa? O dioxigênio, porque é um comburente. Agora nós temos a água de cal que fica turva. Sabemos que se fica turva, a água de cal significa que houve uma reação de precipitação de um sal pouco solúvel. E qual é o sal pouco solúvel que se forma? É o carbonato de cálcio, ou CaCO3. Qual o gás que deixa a água de cal turva? É o dióxido de carbono. Portanto, aqui é CO2. Agora, temos uma chama que arde com ruído, ou seja, nós temos uma chama que apresenta um ruído. Agora, qual gás que arde com um ruído característico e é combustível? Portanto, combustível é o de hidrogênio. Portanto, H2. Agora, outro teste que nós temos é a água de iodo. E o resultado foi sem alteração. Portanto, nós temos um gás qualquer que foi testado com água de iodo e não houve nenhuma alteração. Portanto, esse gás pode ser tanto de hidrogênio, quanto de dióxido de carbono, quanto o de oxigênio. Porquê? Porque eles não reagem com a água de iodo. Esses gases, juntamente com a água de iodo, não altera absolutamente nada. Portanto, não é uma propriedade desses gases. Portanto, nós também não podemos distinguir, de acordo com as propriedades químicas de cada substância que estudamos, qual é o gás. Outro exercício. Um aluno faz 2 análises. Sulfato de cobre anidro mais água fica azul. Sulfato de cobre hidratado aquecido fica branco. Explica o que aconteceu em cada linha. Portanto, nós sabemos que uma propriedade química da água é fazer com que o sulfato de cobre anidro branco fique azul. Portanto, o que aconteceu na primeira linha é que o sulfato de cobre anidro branco transformou-se em sulfato de cobre anidro hidratado por ação da água. Portanto, o sulfato de cobre anidro azul, sulfato de cobre anidro branco transformou-se em sulfato de cobre hidratado, ou seja, o sulfato de cobre da cor branca passou para a cor azul, então o sulfato de cobre anidro passou para hidratado na presença de água. Portanto, presença de água. E é uma propriedade química da substância, no caso, água. Agora, o sulfato de cobre hidratado azul ficou aquecido e ficou branco. Então, o sulfato de cobre hidratado azul foi aquecido e ficou branco. Aqui nós temos um processo que se chama desidratação. Nós desidratamos o sulfato de cobre hidratado. E qual é o
sulfato de cobre hidratado. É o sulfato de cobre anidro, branco. Portanto, o sulfato de cobre azul hidratado passou para branco. E neste caso, se passou para branco, podemos falar que virou sulfato de cobre anidro, por um processo que podemos chamar de desidratação. Então, primeiramente, sulfato de cobre anidro branco passou para azul na presença de água, anidro passou para hidratado, e depois o sulfato de cobre hidratado passou para anidro, ou seja, azul para branco, porque foi aquecido. Então, podemos falar que houve um processo de desidratação. Um laboratório realizou duas experiências. A passagem de corrente elétrica em água pura com eletrólito. B. Reação de zinco com ácido clorídrico. E C. Reação de sódio com água. Então, primeiramente, passagem de corrente elétrica em água pura com eletrólito. Se nós temos uma passagem de corrente elétrica em água pura com eletrólito, isso significa que temos uma eletrólise da água, ou seja, estamos a ter uma reação de decomposição. Estamos a decompor a água. Não sei se lembram da aula passada em que falamos que a decomposição da água, em outras palavras, em palavras mais simples, é água H2O, origina de oxigênio e de hidrogênio, uma decomposição da água, e chamamos de eletrólise da água. Agora, por que falamos eletrólito? Porque uma coisa muito interessante é que a água pura, a corrente elétrica não passa por ela. A água pura não conduz a corrente elétrica. Então, a água pura não conduz a corrente elétrica. E por isso mesmo, precisamos colocar um eletrólito para fazer com que conduza a corrente elétrica e dessa maneira acontecer a eletrólise da água e a água se decompor. Também já vamos ver isso quando falarmos da reação de decomposição, que vou dar o exemplo da decomposição da água, e por isso mesmo vamos ver melhor o que é o eletrólito, porque que precisamos colocar um eletrólito quando vamos fazer a eletrólise da água, porque a água pura não conduz a corrente elétrica. Pronto, mas sabemos que se temos a decomposição da água e a água é composta por hidrogênio e oxigênio, automaticamente também o que produz hidrogênio. Okay? Se é uma decomposição da água e a água é composta por hidrogênio e oxigênio, nós temos um gás produzido, além do oxigênio, é o hidrogênio. Reação de zinco com ácido clorídrico. Aqui nós temos a reação do ácido mais um metal. Toda vez que temos a reação do metal mais ácido, sempre liberta de hidrogênio. E a reação de sódio com água. O sódio é um metal. Então, nós temos um metal mais água. Então, o que origina o metal mais água? O hidróxido daquele metal, nesse caso seria hidróxido de sódio e de hidrogênio. Okay? Portanto, o gás produzido em comum é de hidrogênio. Identifica cada método. Então, sabemos que o método A é a eletrólise da água. O método B é um metal mais um ácido. E o método C é um metal mais água. Outro exercício, nós temos que escrever uma equação e indicar qual reação é mais violenta e o motivo. Isto também está estritamente correlacionado com os conteúdos que vamos estudar nas próximas aulas, mas é muito importante que haja uma interligação entre os conhecimentos. Portanto, eu coloquei esse exercício já para termos uma ideia de como esta aula pode ao mesmo tempo se correlacionar com todas as outras. Então, primeiramente, aqui nós temos a reação de um metal mais um ácido. E aqui nós temos um metal mais água. Inclusive, poderia ser também qualquer metal, qualquer outro
outro ácido, também poderia ser qualquer outro metal, poderia ser magnésio, poderia ser lítio, ok? Mas pronto, aí em cima temos o metal mais a água e depois temos o metal. Embaixo, na linha B, temos o metal mais água e na linha A temos o metal mais ácido. Qual metal? O zinco. E qual o ácido? Ácido clorídrico, ok? Então temos o zinco, que é o metal, e HCl, que é o ácido, que nós falamos ácido clorídrico. Na linha B temos o metal mais água, ou seja, sódio mais H2O, água. Então vamos escrever a equação. A equação de A é, primeiramente, os reagentes. E quais são os reagentes? Zinco mais HCl. O que sempre liberta o metal mais ácido? Sempre liberta o de hidrogênio. Ok? Portanto, podemos falar que o hidrogênio aqui já é excluído dessa reação química. E sobrou o zinco e o cloro. E como que nós escrevemos? Aqui, nós vamos formar um composto iônico, porque temos um metal e temos um não metal. Agora, qual é o íon que vai originar o metal? O zinco é Zn2+. E o cloro temos como íon Cl-. Então, primeiramente, numa fórmula química, escrevemos primeiro o íon positivo e depois o íon negativo. Então, como que vai ficar? Vai ficar ZnCl. Só que isto ainda está errado. Por quê? Porque as cargas têm que se anular. Nós temos o Zn, que tem carga 2, positiva, e o Cl, que tem carga 1, negativo. Portanto, nós precisamos de 2 Cls para um Zn, porque o zinco tem carga mais 2 e o Cl tem carga menos 1, ou menos no caso. Então nós precisamos de 2 íons cloretos para um íon do zinco. Portanto, é ZnCl2 mais H2O. Entretanto, nós podemos ver que essa equação não está acertada. Então vamos acertar a equação. Temos um zinco. Mas nós temos 2 Cls e 2 H. Ou seja, temos dois elementos de cloro e 2 elementos de hidrogênio. Então, é só colocar um 2 aqui na frente. Agora sim está correto. Porque a mesma quantia dos reagentes, a mesma quantia de átomos, de partículas dos reagentes tem que ser igual dos produtos de reação. Então aqui temos a equação acertada. Agora, o B é um metal mais água. Então como que fica? É realmente ali, Na mais H2O. O que eu disse? Um metal mais água sempre origina um hidróxido daquele metal. Portanto, NaOH mais o quê? Dihidrogênio. Entretanto, nós temos o Na, que é a carga Na+, e o OH, que é a carga OH-. Portanto, isso aqui já está neutro. É realmente assim, NaOH. E temos aqui 2 hidrogênios. Mas agora temos que acertar a equação química, porque nós temos, quantos? Nós temos aqui 3 hidrogênios e aqui nós temos 2. Então como fazemos? Vamos acertar primeiro os hidrogênios. Nós podemos colocar 2 aqui, mas se colocarmos 2 aqui na água, H2O, vamos ter 4 hidrogênios e ainda vamos ter o quê? Ainda vamos ter 3 hidrogênios. Então colocamos 2 aqui também. Dessa maneira vamos ter 4 hidrogênios nos reagentes e também 4 hidrogênios nos produtos de reação. Entretanto, agora vamos ter 2 Na. Então também temos que colocar 2 aqui no Na, nos reagentes. Então temos 2 Na mais 2 H2O é igual a 2 NaOH mais H2.
No caso, está tudo acertado, porque temos 4 hidrogênios no reagente e também temos aqui 2H mais H2 e também temos 4 e também temos aqui 4H. 2H no hidróxido de sódio e 2H no de hidrogênio. Mas nós também temos o quê? 2 oxigênios, certo? Portanto, aqui nós temos 2O nos reagentes e também temos 2O nos produtos de reação. Temos 2Na nos reagentes e também temos 2Na nos produtos de reação. Por que isso? Para entenderem que numa reação química, a quantia das partículas dos reagentes é sempre igual à quantia dos produtos de reação, ok? Por quê? Porque nas reações químicas, em um sistema fechado, isso é muito importante dizer, em um sistema fechado, a quantia dos reagentes é sempre igual aos produtos de reação. Então, como que se formam os produtos de reação? O que acontece? Um rearranjo de átomos nos reagentes, ou seja, os átomos estão organizados de uma maneira, mas quando são submetidos ao processo químico, eles se rearranjam de maneira diferente, eles ligam-se de maneira diferente. São os mesmos corpúsculos, que é constituído pelos mesmos corpúsculos, entretanto estão ligados de uma maneira diferente, fazem outro tipo de ligação e por isso mesmo origina um produto da reação. Mas a quantia dos reagentes é sempre igual à quantia dos produtos de reação. O que muda é a maneira que eles estão ligados, por isso mesmo origina os produtos da reação. E por isso acontece o rearranjo de átomos, mas a quantia dos reagentes é sempre igual à quantia dos produtos de reação. Se nós não tivéssemos acertado essa equação química, nós poderíamos falar, por exemplo, que haveria mais hidrogênios nos produtos de reação do que nos reagentes. Isso estaria errado. Isso é uma regra muito importante quando falamos de equações químicas. Então, vamos falar qual deles é mais violento e o motivo. Isto está estritamente ligado em como os metais reagem com a água. Ok? Por quê? Porque quando os metais reagem com a água, a reação deles, quando eles entram em contato com a água, é violenta. Por quê? Porque, de maneira geral, podemos já dar entrada neste assunto, o sódio, nesse caso, ele faz parte dos metais alcalinos. E o que acontece? Ele tem um eletrão de valência. Por conta dele ter um eletrão de valência, ele faz uma ligação muito mais rápida, muito mais facilmente. Os seus eletrões, eles fazem um tipo de ligação muito mais rápida, porque apenas um. E quanto mais ainda nós descemos no grupo da tabela periódica, mais violenta fica. Por quê? Porque os eletrões estão mais afastados ainda e por isso mesmo eles não são tão atraídos pelo núcleo e se perdem de uma maneira mais fácil, por isso mesmo é mais violenta. Enfim, isso aqui é só para dar uma entrada no assunto, principalmente quando vamos falar sobre a tabela periódica, e é por isso mesmo, de acordo com as propriedades da tabela periódica em relação aos grupos, aos períodos, as reações, umas são mais violentas do que as outras, e os motivos. Então, pessoal, este foi o nosso vídeo sobre exercícios das propriedades químicas. Também fiz questão de darmos entrada em alguns assuntos que vamos estudar a seguir, porque é muito importante sempre correlacionar um conteúdo e um assunto com outro, pois todos os estudos da química estão estritamente correlacionados e interligados. Espero que tenham gostado e é isso. Até o próximo. Tchau!